Imagine uma porta blindada entre você e aquilo que chama de fonte. Não uma porta de metal comum, mas uma casca que se formou ao redor do seu pensamento, endurecida pela repetição, pelo medo e por palavras que nunca foram suas. Você tem batido nessa porta por anos. Orações mecanizadas, rituais herdados, frases que ecoam sem atravessar. Nada acontece. A sensação é de calcificação, o tecido interno da mente atolado, os canais entupidos. E o que poucos contam é que, muitas vezes, não é falta de fé, é entropia psíquica, padrões cristalizados que impedem o fluxo entre a centelha e a mônada. Quando falamos em calcificação mental, estamos falando de algo concreto no horizonte da experiência. Pensamentos que se repetem como placas, respostas automáticas, emoções que endurecem e bloqueiam a sensibilidade. E é nesse terreno que se instala o controle, não necessariamente uma conspiração dramática nas sombras, mas um sistema sutil de condicionamento que promove a postura de súplica e obliteração da soberania interior. Na leitura que apresentamos aqui, segundo a tradição gnóstica, existem forças e estruturas simbólicas, arcontes, demiurgo, que operam como guardiões dessa blindagem. Eles não precisam ser demonizados como inimigos personificados. É útil vê-los como metáforas para padrões e linguagens que mantêm você pequeno. Por isso, antes de seguir, se esta mensagem toca algo em você, faça um gesto simples agora. Escreva nos comentários: "Eu escolho lembrar". Não peça nada além de marcar a intenção. Esse pequeno ato é a primeira âncora que afirmará sua escolha de não mais viver no automático. O problema central é este: métodos antigos de oração e práticas religiosas, quando repetidos sem vivência, tendem a reforçar a calcificação. Linguagens prontas viram cascas. Intermediários bem-intencionados muitas vezes ocupam o espaço que deveria ser seu. E o ruído, ansiedade, dúvidas, informações contraditórias, age como estática. Você ora, mas a oração bate na blindagem. Você recita nomes, mas o fluxo não altera seu padrão interno. É por isso que tantos se sentem frustrados. A forma é a mesma, mas o efeito desapareceu. Precisamos então reconhecer que não é só uma questão de palavra certa, mas de operar um protocolo que descalcifique. Para caminhar dessa fase de súplicas para um modo de operação, do súplice ao soberano, precisamos de um mapa. Esse mapa mistura leitura simbólica e técnica prática. Começamos pela noção de mônada, a fonte primordial, a centelha que habita o centro. Então, a distinção entre ílicos e pneumáticos. No jargão gnóstico, os ílicos são movidos por matéria e rotina. A vida se perde em reatividade. Os pneumáticos guardam a centelha, recebem lembrança. O demiurgo, nesse relato, é o construtor da aparência. Uma instância que fixa a mente na superfície. Os arcontes são guardiões do sistema, responsáveis por protocolos de condicionamento. Não necessariamente figuras literais, mas forças psíquicas que regulam padrões. Tudo isso é uma leitura, uma lente. Não afirmamos que a tradição gnóstica esteja provando historicamente a existência literal dessas entidades. Oferecemos essa visão como ferramenta interpretativa para entender como a calcificação funciona. Quando você reconhece a calcificação como um sistema, linguagem que aprisiona, ruído que suprime, memória que é coberta, muda a atitude. Ao invés de suplicar ao sistema que te aceite, você aprende a operar um comando. 3 chaves que juntas abrem o circuito. A primeira chave é reconhecimento. Antes de falar, você precisa reportar o estado real. Reconhecer sua condição, a blindagem, a presença da centelha. Sem diagnóstico, o comando é cego. A segunda chave é autoridade. É o momento em que você assume que tem soberania sobre seu campo, não como arrogância, mas como reconhecimento ontológico. A centelha tem direito de afirmar. A terceira chave é comando. É a palavra que alinha intenção com intenção primordial, curta, clara, protocolar.
Juntas, essas chaves não são mágica instantânea. São um protocolo operativo para a ressonância. Vamos detalhar essas chaves com exemplos simbólicos. Na leitura gnóstica dos evangelhos, quando Jesus chama Lázaro, a narrativa é lida como uma demonstração de comando, não como um truque, mas como um fechar de circuito entre autoridade e manifestação. Interpretamos isso como um exemplo da terceira chave em operação: reconhecimento, saber onde está a centelha, autoridade, afirmar soberania na voz, e comando, decretar a transição. Novamente, esta é uma leitura interpretativa. Não estamos reescrevendo textos históricos, apenas usando imagens que nos ajudam a entender como operar hoje. Agora, o protocolo prático. É dividido em passos claros: desconectar, deslocamento físico, ressonância. Cada passo tem função na descalcificação. Primeiro passo: desconectar. Isso não é fuga, é limpeza. Reduza o ruído. Minimize estímulos, silencie notificações. Retire-se do barulho mental por alguns minutos. Use a atenção como lâmina. Observe sem reagir. Perceba pensamentos repetidos, frases que surgem como autocomandos antigos. Quando identificá-los, nomeie-os com neutralidade. Esse ato simples enfraquece a pilha de repetição que alimenta a calcificação. Segundo passo: deslocamento físico. Baixe a atenção para o centro do peito. Visualize um elevador interno descendo do alto da cabeça até a sala do trono no peito. Sinta o corpo como uma casa com um andar central onde reside a centelha. Toque esse lugar com a mão, literalmente se for apropriado. Ou imagine a mão da consciência pousando ali. O deslocamento físico produz um efeito que é subestimado. Quando o foco muda de superfície para centro, as palavras antigas perdem força. O corpo ajuda a dissolver placas. Terceiro passo: ressonância. Busque um timbre, um som, um pulso que reverbere no centro do peito. Um uma sílaba longa, uma respiração que desenhe um espaço. Essa ressonância não precisa ser alto. Deve ser sustentada, como se você estivesse afinando um instrumento. Ao encontrar a frequência que toca a sua centelha, mantenha-a até que sinta uma leve abertura, uma suavização no interior. É desse espaço que a chamada sai com maior probabilidade de atravessar a blindagem. Após esses passos, vem a fórmula simbólica que chamamos de protocolo de fala. Relatório de estado. Plus, comando. É curto e direto. Um exemplo que apresentamos como sugestão simbólica, e não como palavra mágica, seria: mônada, estou aqui. Reconheço a blindagem que me cerca. Reivindico a autoridade da minha centelha. Comando: que o extrato duro se torne fluxo, para que o contato com a fonte se restabeleça. Está feito. Você pode adaptar a linguagem ao seu campo, mas mantenha a estrutura: relatório, autoridade, comando. E importante: fale em segunda pessoa para a mônada quando orar. Mônada, estou aqui, é uma forma de direcionamento. Apresentamos essa oração como uma operação simbólica, uma declaração de intenção que se ancora em procedimentos práticos. Depois de emitir o comando, há uma regra pouco falada: soltura. Não vigie. O hábito de perscrutar resultados alimenta a calcificação, porque volta a colocar sua atenção nas camadas externas. Soltar é postura ativa de confiança operativa. Faça sua vida. Não fique esperando sinais imediatos. Observe os sintomas, mas não reaja impulsivamente. E haverá sintomas. Interpretá-los corretamente é crucial. Existem 3 categorias principais de sinais pós-chamada: colapso, eco e neutralidade. O colapso é uma limpeza necessária. Estruturas internas que se desfazem, antigos padrões que vacilam. Pode ser desconfortável. Não significa fracasso. Significa que algo quebrou para dar lugar à reorganização. Quando houver colapso, cuide da sua base: descanso, água, alimentação, apoio social.
Não interprete colapso como catástrofe, mas como obra em curso. O eco é confirmação, pequenos sincronismos, repetições de um tema, portas que parecem se alinhar. São pistas de que a chamada encontrou ressonância fora. Neutralidade é o estado em que nada aparente acontece. E isso também pode ser sinal de eficácia. Aprender a viver na neutralidade sem ansiedade é parte da disciplina do operador. Observar com desapego e manter a rotina de ressonância. Haverá interferência. A guerra de interferência mental é feita de ruído, dúvida, desligamento. O ruído é a informação que compete pela sua atenção. Notícias, opiniões, narrativas prontas. A dúvida age com charme, surge como voz de razão, mas visa reativar padrões antigos. O desligamento é a sensação de que tudo parou, que a chamada falhou. Saiba que muitas vezes o desligamento é justamente uma reação do sistema de controle para invalidar sua prática. Não entre em luta. Observe a dúvida como ruído. Ela prova que você tocou algo. A resposta sábia é permanecer na ressonância, repetir o protocolo quando for adequado e não alimentar o espetáculo interno. Como reconhecer a calcificação antes de operar? Há sinais claros, pensamentos rígidos que retornam sempre na mesma forma. Frases religiosas repetidas e sem movimento interior. Medo enraizado que usa crenças para manter estabilidade. Incapacidade de imaginar alternativas. Um hábito de dependência de intermediários sem prática pessoal. A calcificação cria um repertório de respostas prontas. Um automatismo que reproduz a mesma sentença em novas situações. Para descalcificar, cada passo do protocolo atua sobre uma dessas camadas. O desconectar afrouxa a repetição. O deslocamento físico altera a matriz corporal. A ressonância afina a centelha para uma nova frequência. Rotinas práticas facilitam a manutenção da descalcificação. Reserve pequenas janelas diárias de 5 a 15 minutos para o exercício. Desconectar, deslocar, ressoar. Faça pequenos testes semanais. Tente uma chamada curta e observe sem exigir resultado. Registre mudanças sutis em um diário. Sonhos, pequenas sincronicidades, mudanças de humor. Exercícios corporais que movimentam a caixa torácica ajudam a prevenir nova calcificação. Trechos de respiração profunda, alongamento, canto suave. A comunidade também importa. Compartilhar experiências com pessoas que praticam sem juízo fortalecerá sua disciplina, sem transformar a prática em dependência de testemunhos. Vamos agora à dimensão ética e às limitações. Nunca promovemos abandono de tratamentos médicos ou terapias. Se houver questões de saúde física ou mental, busque profissionais. Esta prática se apresenta como complemento para recuperar soberania espiritual e psíquica, não como substituto médico. Também é preciso cautela ao reinterpretar textos bíblicos. Quando citamos eventos como Lázaro, fazemos isso à luz de tradições interpretativas, não para afirmar um dado histórico incontestável. Mantenha respeito pelas tradições e cuidado por não transformar leitura esotérica em dogma. Há ainda maneiras pelas quais o sistema tenta retomar controle. Linguagem que anula. Preste atenção a expressões que naturalmente diminuem você. Não sou digno. Isso não é para mim. Devo suplicar. Essas colocações, usadas repetidamente, alimentam a postura de súplica. Substitua-as por sentenças que assinalem escolha. Escolho lembrar. Reconheço minha centelha. Assumo a responsabilidade por meu campo. Linguagem é engenharia social. Mudar o vocabulário altera a arquitetura interna. Agora, um exercício guiado que você pode fazer sozinho. Encontre um lugar calmo. Sente-se com a coluna ereta. Respire 3 vezes profundamente, cada vez mais lenta. Permita à atenção que observe pensamentos sem entrar neles. Faça-o desconectar. Desligue notificações, afaste-se de telas por alguns minutos. Depois, faça o deslocamento. Imagine o elevador descendo até o centro do peito.
Toque esse lugar com a palma, sinta uma leve pulsação. Inicie a ressonância. Encontre um som ou sílaba que reverbere no peito. Mantenha-o por 3 respirações longas. Quando sentir essa leve suavização interior, fale o protocolo de forma breve. Mônada, estou aqui. Relato. Calcificação presente. Reivindico a autoridade da minha centelha. Comando. Que a blindagem se torne fluxo. Diga isso com firmeza, sem pedir fervorosamente. Solte. Não vigie. Faça 2 tarefas simples. Escreva 3 coisas que observou no dia e durma com a intenção de não perseguir resultados. Se no próximo dia sentir um colapso, instabilidade emocional, pensamentos antigos surgindo com força, perceba que algo rompeu. Não se desespere. Acolha, cuide do corpo, repita o protocolo se for necessário e mantenha a rotina de ressonância. Se perceber ecos, sincronicidades, repetição de símbolos, anote. Esses são sinais de alinhamento. Se permanecer na neutralidade sem sinais visíveis, mantenha a prática. Frequentemente o trabalho acontece em latência. Um alerta prático. A dúvida pós-chamada costuma ser o fator decisivo para muitas reativações da calcificação. Quando ouvir a voz interna dizendo "isso não funciona" ou "você exagerou", reconheça a dúvida como interferência. Faça um movimento simples. Respire 5 vezes, desça ao centro do peito por 1 minuto e repita uma frase curta para ancorar. Por exemplo, permaneço na ressonância. Não reaja com argumentos. Isso dá energia ao ruído. Em vez disso, retorne ao protocolo no seu próximo espaço de prática. Há também sinais institucionais e sociais de tentativa de retomada. Se alguém ao seu redor ridicularizar sua prática ou buscar desqualificar seu processo, perceba que a reação pode vir de um desconforto sistêmico frente à sua retomada de soberania. Proteja a sua prática de debates exaustivos. Compartilhe com pessoas de confiança. Não busque validação externa como única medida de eficácia. Ao longo do trabalho, você vai desenvolver uma leitura própria dos sinais. Aprenderá a distinguir entre o colapso que pede cuidado e aquele que é apenas ruído transitório. Desenvolver soberania é um processo de refinamento. Quanto mais consistente a prática, mais fina a sensibilidade e mais sutis os sinais. A disciplina aqui é humilde e firme. Disciplina sem rigidez, insistência sem violência. Voltando ao tema central. Calcificação e controle da mente. A calcificação se nutre de linguagens que você repete sem vivência, de hábitos que substituem presença, de fricções emocionais não resolvidas que solidificam padrões. O controle se instala quando esses padrões tornam sua resposta previsível e dependente. A operação que propusemos, reconhecimento, autoridade, comando, trabalha como um despregador. Identifica, amolece e transforma em fluxo. A metáfora da porta blindada não é só imagem dramática, é descrição operativa. Para abrir, é preciso mudança de frequência, não só martelar a mesma chave. Antes de encerrar, um lembrete prático sobre risco e segurança. Se você estiver lidando com saúde mental desafiadora, ideias suicidas ou sintomas psiquiátricos intensos, procure imediatamente ajuda profissional. Este trabalho complementa a jornada espiritual, mas não substitui cuidados clínicos. Se sentir que a prática provoca aumento de ansiedade, modere a intensidade e busque suporte qualificado. Para fechar com uma convocação prática, escolha um momento nas próximas 24 horas para realizar o exercício guiado. Não espere transformação espetacular. Experimente a disciplina do pequeno ato. Se sentir-se confortável, escreva nos comentários "Eu escolho lembrar", para ancorar a intenção coletiva. Essa pequena ação pública serve como um lembrete de compromisso consigo mesmo e com a comunidade. E agora, uma palavra de orientação final. Lembre-se de que a soberania não é isolamento. Não trocar o mundo por um sigilo místico, mas aprender a mover-se nele com autonomia. A calcificação não se corrige de um dia para o outro.
É um trabalho de reavivamento, de escamas que se desprendem pela insistência do ato livre. Mantenha a rotina, cuide do corpo, esclareça a prática com discernimento e trate interpretações simbólicas como ferramentas, não como crenças absolutas. Se você quiser continuar a prática e aprofundar este protocolo, inscreva-se no canal para que possamos trazer sequências seguras e exercícios de ressonância progressiva. Aqui não prometemos garantias milagrosas. Oferecemos um mapa prático para quem deseja recuperar a soberania interior. Vá com cuidado, com coragem e com a paciência de quem conserta algo que se cristalizou ao longo de anos. Lembre-se, a porta pode ser aberta quando a frequência certa se encontrar com a centelha. Escolha lembrar.